Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a nossa última aula de correção desse ano, a última aula com vocês. Estou até com o meu manto sagrado aqui, a camisa do CEPI, para esse momento épico, né? Esse momento tão importante. Nesse momento vocês até já estão entregando os cadernos, já às vezes já fizeram a atividade, mas esse aqui vai ser o momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês que ficaram sobre o conteúdo, esclarecer algumas coisas, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, vocês mandem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então vamos corrigir as nossas atividades. Olha só, essa atividade foi do dia 27, né, semana passada, sobre o sistema reprodutor feminino. Olha só o que diz a número 1. Descreva como ocorre o processo de fecundação humana. Esse aqui eu nem consegui conversar com vocês direito sobre isso, mas vamos lá. Como que ocorre esse processo de fecundação, né? Primeiro a gente tem que entender o conceito de fecundação. O que é isso? É o momento que haverá a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, né? Então, ou seja, é quando haverá a fusão dos dois, certo? O óvulo, que na verdade ele é chamado de ovócito, né? A gente chama de ovócito quando ele está aquela célula recém-liberada lá pelo ovário, tá? O nome correto seria ovócito, especificamente ovócito 2. Então, vocês verão essa nomenclatura, tá? Ele vai liberar sinais químicos para atrair o espermatozoide. Muita gente se pergunta, como que o espermatozoide sabe qual que é o caminho que ele tem que percorrer, né? São lá liberados 350 milhões, só que só uns 200 que vão conseguir chegar até o óvulo, tá? O ovócito, né? Então, no momento que ele encontra o ovócito, o que vai acontecer? A cabeça do espermatozoide ele vai entrar em contato com a corona radiata, que é esse conjunto de células que estão aqui ao redor aqui do ovócito, tá? Então, assim que ele entrar em contato com a corona radiata, aqui ele vai liberar as enzimas presentes no acrossomo, tá? O acrossoma tem essas duas nomenclaturas, certo? Então, ele vai atravessar primeiro a corona radiata, depois ele vai atravessar a zona pelúcida, que ela tem a função de fazer essa proteção mecânica da célula, e depois ele vai atravessar a membrana plasmática aqui do ovócito. Na hora que ele atravessa a zona pelúcida, haverá uma reação química aqui nessa região que vai impedir que outros espermatozoides consigam entrar no ovócito. Então, nesse momento que ele vai entrar aqui e vai liberar essas enzimas, o que vai acontecer? O núcleo será liberado para dentro aqui da célula, parte do espermatozoide ele entra, né? Por exemplo, algumas mitocôndrias entram, como chama? O centríolo ele entra, parte da cauda, só que tudo isso é degradado quando ele entra aqui na célula. Então, nada vai ficar além do núcleo, tá? E do centríolo também. O centríolo ele acaba ficando e fazendo parte ali da célula. Aí haverá a fusão, né? Formando a fusão do material genético dos dois. E vai ter a formação ali do zigoto, né? Que o zigoto ele é a primeira célula formada quando os materiais genéticos do ovócito e do espermatozoide se fundem. Belezinha? Número 2, esse aqui é aquele famoso bate-bola jogo rápido, né? Sobre o sistema reprodutor feminino, responda qual órgão onde o feto se desenvolve. Ele se vai desenvolver no útero, tá? Local onde são produzidos os óvulos, os ovários. Produz os hormônios femininos. Quem vai produzir? Os ovários também, tá? Local onde o embrião se implanta. O embrião ele será implantado no endométrio, aquela camada interna lá que fica lá no útero, essa camada que é descamada quando há menstruação, beleza? Tubo pelo qual o bebê sai na hora do parto.
vagina, né? Lembrando, a vagina ele é um tubo, beleza? Local onde ocorre normalmente a fecundação. Pessoal, a fecundação ele vai ocorrer normalmente nas tubas uterinas, tá? Por que que ela... Porque é onde que dá tempo de haver a fecundação, né? O óvulo, ele vai ter uma duração ali de em torno de 24 horas. Ele não vai durar muito tempo, né? Então, assim, ele vai custar aguentar chegar no útero, né? Lembra que ele é uma célula microscópica, né? Então pensa ele percorrer todo a tuba uterina até chegar no útero, né? Lá no útero ele já tem que chegar fecundado. Então, se ele não tiver fecundado, né, ele não vai implantar no endométrio, aí o endométrio ele é descamado e é liberado e ocorre ali a menstruação, tá? Estrutura que fornece alimento e oxigênio ao embrião, placenta, tá? Placenta que vai fornecer oxigênio ao embrião depois que tem a fecundação. E bolsa de água que protege o embrião contra os choques mecânicos. É o amnio, tá? Então aquela bolsa de água, já ouviu falar no líquido amniótico? É o líquido do amnio, tá? Isso é quando já tem a fecundação, quando está ali já formando o bebê. Belezinha? Questão número 3 sobre o ciclo menstrual. Uma mulher possui um ciclo menstrual regular de 28 dias. Isso aqui é aquela média, tá? Sua próxima menstruação iniciará no dia 1º de fevereiro. Então, 1º de fevereiro é o dia que a mulher iniciou sua menstruação. Baseado nessas informações, indique em quais dias de fevereiro ela não deverá ter relações sexuais a fim de evitar naturalmente a gravidez. Justifique sua resposta. Então pensa lá comigo. Ovulação vai ocorrer em que período do ciclo menstrual? Ele vai ocorrer lá na metade do ciclo, né? A ovulação ela vai ocorrer aproximadamente lá no 14º dia, tá? Então vai ser o momento que o óvulo será liberado, tá? Aí assim, quanto tempo dura os gametas, né? Pensa comigo, o espermatozoide ele vai durar em torno de 30 dias, tá? Então ele vai conseguir sobreviver por uns 3, ele vai conseguir sobreviver por 3 dias, certo? Então você vai ter que considerar ali, pegando o 14º dia, né? 3 dias antes e 3 dias depois, para ter uma margem confiável. Então, se o primeiro dia da menstruação foi dia 1º, então a ovulação vai ocorrer mais ou menos lá no dia 15 de fevereiro, tá? Então, você conta ali 3 dias antes, 3 dias depois, uma margem confiável, então o período que a mulher precisa ter abstinência sexual, ou seja, que é o período fértil, que ela pode ter a gravidez, é ali do período do dia 11 ao dia 18. Lembrando que ele está querendo saber qual a época que a pessoa quer evitar que a gravidez ocorra de forma natural, tá? Então, nesse período aí, precisa evitar o contato sexual, tá bom? A questão número 4, ele fala sobre os hormônios femininos, tá? Ele pede a função do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, o estrógeno e a progesterona. Hormônio folículo estimulante, ou seja, vai estimular a maturação do folículo ovariano, tá? O folículo ovariano é o que vai formar ali o óvulo, tá? Vai ser formado ali dentro do ovário, tá? Tanto o FSH quanto o LH, eles são liberados pela glândula hipófise, tá? Que vai liberar esses dois hormônios. Aí, então, o FSH, ele vai estimular a liberação do folículo ovariano, aliás, a maturação. E o LH, ele vai induzir a ovulação, tá? Ou seja, vai estimular que ele seja produzido e vai estimular a produção do estrógeno e da progesterona, tá? Então, o luteinizante, que é precursor do hormônio estrógeno e progesterona, certo? O estrógeno
é aquele hormônio que vai preparar o útero para a reprodução. De que forma? Estimular o crescimento do endométrio. Então, o endométrio ele vai ganhar espessura, tá? Ele vai aumentar ali de volume graças ao estrógeno. E a progesterona, ela vai fazer o quê? Ela vai manter o endométrio desenvolvido. Então perceba que eles vão trabalhar de forma conjunta. O estrógeno ele vai estimular o crescimento do endométrio e a progesterona vai manter, tá? Vai manter o endométrio. Tanto que se o nível de progesterona cair, ele não vai manter o endométrio, então é quando o endométrio ele começa a ser descamado do útero. Aí começa o processo ali de menstruação, tá bom? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito, muito obrigado por vocês, né, me acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível aí do conteúdo. Foi um prazer ser o professor de vocês ao longo desse ano. E se Deus quiser, a gente vê, nós nos encontramos aí em alguma outra oportunidade, tá bom? Então, forte abraço, beijão no coração de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz férias e feliz vida. Um abraço.